Tipos de pessoas que Deus não responde. Você já orou e sentiu que nada aconteceu? Pois é, nem sempre o problema está no tempo de Deus. Às vezes, está na postura de quem está orando. Existe a ideia de que Deus ouve a todos, como se o simples ato de pronunciar palavras com os olhos fechados fosse suficiente para comover o céu. No entanto, Deus jamais se comprometeu a ouvir orações de qualquer um e em qualquer condição. Sim, Ele é misericordioso, mas também é justo. O que muitos ignoram é que existem orações que Deus rejeita, não porque não possa ouvir, mas porque escolhe não responder. E essa escolha não é aleatória, ela é provocada por atitudes que desonram sua pessoa. Neste vídeo, vou te apresentar 5 tipos de pessoas que Deus não responde. Continue comigo e descubra se você está entre elas. Vem comigo. O primeiro tipo que Deus não responde são aquelas que oram com intenções egoístas. Existe um tipo de oração que o céu não responde. Aquela que nasce do ego. Aquela que não busca a vontade de Deus, mas a satisfação dos próprios desejos. Tiago foi direto ao tratar desse assunto. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3. Essa passagem revela que o problema nem sempre está no que pedimos, mas por que pedimos. Quando a motivação está envenenada pelo egoísmo, pela vaidade ou pela cobiça, a oração perde o seu poder. Deus não é um servidor de desejos egocêntricos. Ele é Pai, e como Pai, muitas vezes silencia diante de pedidos que nos afastariam dele. Imagine alguém que ora por prosperidade, mas apenas para se exibir diante dos outros. Que pede sucesso não para glorificar a Deus, mas para alimentar seu próprio orgulho. Ou ainda, alguém que suplica por um relacionamento não porque quer amar e crescer junto da pessoa, mas porque quer vencer uma carência ou provar algo. É nesse território obscuro da alma que o ego se disfarça de fé, e Deus, que sonda os corações, sabe a diferença. Portanto, a pergunta que precisamos fazer não é o que eu quero, mas isso agrada a Deus? Segundo tipo, quem despreza os necessitados. Quando alguém fecha os ouvidos para o clamor do pobre, é o próprio céu que se fecha em resposta. Não por vingança, mas por coerência. Porque não faz sentido pedir misericórdia ao mesmo Deus a quem se nega compaixão. Provérbios capítulo 21, verso 13 diz: O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. O desprezo aos necessitados é mais do que falta de caridade. É egoísmo que ignora a dor do outro porque está ocupado demais com os próprios interesses. E Deus, que vê tudo, responde a essa indiferença com silêncio. É importante entender que Deus não está falando apenas de dar esmola, está falando de atitude e sensibilidade. Às vezes, o necessitado não precisa de dinheiro, mas de atenção e empatia. E há algo ainda mais sério. Muitas pessoas oram pedindo bênçãos, mas são incapazes de se tornarem uma bênção. Pedem prosperidade, mas acumulam sem propósito. Querem milagres, mas passam reto pelos que estão à beira do caminho. Mal percebem que, ao ignorar o outro, estão rejeitando o próprio Cristo, que escolheu se identificar com os pobres, famintos, presos e nus. Essa é a razão porque Deus não responde quem despreza os necessitados, porque essa pessoa já silenciou a voz do amor, e sem amor não há conexão com o céu. Terceiro tipo que Deus não responde: quem trata mal o cônjuge. Não adianta ter uma linguagem bonita diante de Deus se a linguagem do dia a dia dentro do lar é de frieza e desprezo. A palavra de Deus diz que o modo como tratamos o cônjuge pode impedir nossas orações de chegarem até ele. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
Esse versículo é direto. Pedro está dizendo: se você não honra o seu cônjuge, se você não trata essa pessoa com dignidade, respeito e compreensão, sua vida de oração será prejudicada. Tratar mal o cônjuge pode acontecer de muitas formas. Às vezes, é a ausência de carinho, a crítica constante, a impaciência com as falhas e a indiferença diante das necessidades emocionais e espirituais. Cada gesto de desprezo é uma rachadura no altar doméstico, e onde não há honra, não há acesso livre ao trono de Deus. É como se o céu dissesse: antes de falar comigo, resolva com ela. Antes de clamar por bênçãos, aprenda a ser bênção dentro do seu lar. Quarto tipo que o Senhor não responde: quem duvida enquanto ora. A oração não é apenas o ato de abrir os lábios, mas de abrir o coração com confiança. É como estender as mãos para o invisível, esperando que Deus as segure. Mas quando oramos duvidando, estamos dizendo com a boca algo que o coração nega em silêncio. E esse conflito interno tem consequências espirituais. Tiago, irmão de Jesus, deixou isso claro quando disse: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, 6, 7. Ou seja, a dúvida anula a oração, porque ela revela um coração dividido, um coração que fala com Deus, mas já prepara o plano B, caso ele não atenda. Duvidar não é o mesmo que ter perguntas. O tipo de dúvida a que Tiago se refere é a incredulidade consciente. A pessoa ora, mas no fundo já acha que não vai funcionar. Portanto, se você tem orado e o céu está em silêncio, talvez a pergunta não seja se Deus está ouvindo, mas se você está crendo. Porque Deus não responde palavras bonitas, Ele responde corações confiantes. Quinto tipo que o Senhor não responde: quem guarda a iniquidade no coração. Nem todo pecado é inconsciente. É sobre esse tipo de pecado que o salmista trata em Salmos 66, 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O problema não está no fato de ser pecador. Afinal, todos somos. O problema está em guardar o pecado como quem esconde uma pérola. Essa atitude é o que impede o céu de responder, porque Deus conhece os bastidores. Ele ouve a oração, mas também lê o coração. E quando percebe que há iniquidade acolhida, ele se cala. É como se Deus dissesse: não posso ouvir alguém que quer minha bênção, mas rejeita minha santidade. A verdade é que Deus não se deixa enganar por palavras bonitas. Ele não responde apenas o que sai da boca, mas o que vem do coração. E se o coração estiver endurecido, o céu permanecerá em silêncio. Então, antes de reclamar que Deus não responde, talvez seja a hora de perguntar: como está meu coração diante dele? Se esse vídeo falou com você, deixe nos comentários o seu amém. E se quer continuar aprendendo a palavra de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.